So I'm very happy to welcome everyone here to the Odsal Ling temple. This is a place that was established by Chagdud Tulku Rinpoche a long time ago. And we still enjoy this blessing of environment as a refuge, a place. We used to lovingly call it refugio. It was so sweet for us to think of it as our little spot to find safety and well-being. But as it turns out, it is even more greatly a spot to find safety and well-being than we could have even imagined. But it's not only the environment, it's the whole world. This is a little kind of soft spot in the opportunity of understanding perfection, because that's what the Buddhas, the Bodhisattvas, and the great masters bring to us, is a reminder that it's all far more perfect than we might realize. Not only the world, but yourselves, your body, your speech, your mind. That we are endowed by our own perfect nature with qualities. And yet we might not know those qualities are there. Like, does ice really know it's water? And in the same way, the great masters that all of us here benefit from so immediately, the great masters tell us all the time that there is a perfection. You know, that's sort of a nice idea. We like those ideas. But perfection is beyond ideas. Ideas themselves are not exactly perfect. They more or less come and go. Our emotions, our expectations, our hopes and fears, they do just sort of come and go. They're cyclical at best. They might return, or they just morph into something different. Every other day, we have something to deal with. And so we're sort of preoccupied and distracted and unaware of the water that is currently functioning and believed to be solid and cold and brittle, certainly hard to deal with. But by nature, water isn't solid, it isn't hard, it isn't brittle. It isn't even remotely close to how we experience it in its frozen state. Frozen by hope and fear, frozen by expectation and disappointment, frozen by the poisons of the mind, ignorance, attachment, aversion, pride, and jealousy. Oh my goodness, we have such an icy novella of life. And even though in general, our frozen state isn't enough to truly complain about. It's so much worse for the frozen state of the animals. So much worse for the frozen state of the ghosts and demons. It's even not a good story for the gods who are frozen in such a glorious kind of seemingly auspiciously fortunate situation that just abandons them too.
This is what the Buddha calls samsara. Samsara is our mind fooling us into hope and fear, gain and loss, praise and criticism, and especially this whole happy, sad thing. Oh my goodness, we've so bought that story. And it's really just the ice. And yet the water is there. Not somewhere else over the rainbow or at the end of a long journey or after you win the lottery. It is already completely and absolutely, intrinsically, timelessly present. And yet we aren't present. We're just hoping and fearing and speculating, reviewing. We're just wanting more all the time and afraid we'll lose something. Oh my goodness. And it's really tragedy because I feel like in my own contemplations it's become so clear to me that we aren't able to rejoice in what we have. How sad is that? Because the tragedy you'll feel when you lose what you have is equal to the joy you should have had while you lived it. That's how great the loss will feel. And so it doesn't make any sense. We don't enjoy this world well enough. Because it will be a great tragedy when it's lost. And they aren't equal, not because loss is so terrible. Loss is loss. It's what we would expect loss to be. But what's terrible is that we're not enjoying what we have while we have it. And that's not even coming close to understanding that you could be free. You could be complete. That the loss of something like our ordinary understandings of life isn't really losing much. So greater than rejoicing and contentment in everyday life is to realize the world in its perfection. But if you're not going to do that, a lot of people are not going to do that. They're not going to. Look at your own lives. How many years you've been listening to the Dharma teachings? What kind of change have you made, actually, really, truly made in your spiritual path? What are you really doing? And most of it is you're not doing anything. You're just watching the water go by. Sitting by the lake. There's a song somewhere. Not even doing a spiritual path. Maybe you're aspiring, maybe you're longing, maybe you're pretending. But truly engaging the spiritual path to reveal the perfection inherent in the moment, to cut through time and division, to realize non-divided absolute truth. Really? Excuse me? Because that is doable. That's doable. Keeping this impermanent world isn't doable. Enjoying it and being content with it, that's doable because that's all you've got. You could be enjoying it or not. Mostly not, because we're in the grip
the desperate grip of hope and fear, pretending. So, the Buddha taught. The Buddha taught in order that we could understand what needs to be fixed, what needs to be understood, and the process of literally attaining the water instead of locked into the ice. And the fact that we don't have long in this human body. This human body is really such a I would say, I don't know, a jewel that you have this human body. But it's not capable, as is nothing in this world. Nothing. No matter how rich you get, no matter how lovely your home, no matter how many, cars you have or beautiful children you have, no matter your lovers and friends, no matter your story, your whole story will change. So keeping it is not really possible. I mean, not even slightly possible. But using it is really possible. And that's what the Buddhas, the Bodhisattvas and the great masters are saying to us, is that it's useful, kids. You could make a big difference. Not only for yourself, but for those that are connected to you. That's what's possible with a human body and the opportunity to understand the teachings, to have the character to apply yourself to wisdom and merit, means that your human life could be the life you've always longed for. That it's this one. But that's really up to you. And to some degree, I would say it's kind of up to your karma. Because look at what the force of karma fools you into thinking. Fools you to think you need more. Fools you to think you don't have enough. Fools you to think you're a victim. Karma fools you, thinking things are important that are not important. That tragedies and difficulties are overwhelming when really they're just impermanent phenomena. Comes, goes, goes. And yet we're so stuck on it. That's karma. So the spiritual path has to have certain elements. We have to be able to be honest and deal with karma. We have to understand that you are under the influence of your story. But that story is rewritable, editable, adjustable. And finally, karma itself isn't even true. It happens. For sure. Nobody better, act like karma doesn't happen. We need a t-shirt. So you remember. Karma happens. But it also passes. And it's also created every moment. You need to understand karma so that you can understand how to manage and how to utilize this impermanent life to the greatest of your ability,
out of your compassion, because this isn't a problem only for you and me. This is a problem for every unenlightened being. And if you have compassion, you don't let the days and the weeks and the months and the years pass by. You utilize them, because you won't get to argue when the day you die arrives. There won't be any arguing. There won't be any postponing. Bribery will not work, although you might consider it. The day that you die, you have to be ready for that. Because if you're not able to accomplish realization in this life, death is your best moment. But think about it. Death is difficult. It's hard, it's frightening. The sand is not holdable. It's falling. So you have to be really more than ready for that moment. So when Chagdud Rinpoche was asked one day, what is the purpose of life? He said, the purpose of life is to prepare to die. Is that what you're doing with your life? You should at least ask good questions of yourself. That much trust you should take in yourself. To ask the hard, good questions and demand answers from yourself. Because this is your only chance in this life. You might think you have other lives, and you will, for sure, but they may not be as good as this one. More than likely, they won't be as good as this one. Again, you shouldn't live regret. So instead, we embrace compassion. That's the way to go through, is compassion. And it's really, really, almost tactile compassion. It's the feeling of compassion for your children. What will they face? Most of us as parents, we can't really think independently enough about our children. But your children are water that's frozen. What are you giving them? What is your legacy? Are you giving them wisdom to know how to deal with their life? Or you're just giving them stuff, or maybe not giving them anything, you're just giving them trouble. Compassion. Compassion for the ones right nearby you. What will happen with your mom? Most of us, we don't realize we've washed our hands of this responsibility. We really just look at our life sort of like personal shopping. Have you ever noticed you go out to get a gift and somehow turns in you bought something to come home with for you? Just turns into more shopping. It turns into more need. That empty place. And we forgot. But the Buddhas, the Bodhisattvas, and the great masters, they haven't forgotten us. And they sing this same song again and again and again and again. When will you sing it too?
The spiritual path is like a song. It's not just listened to, it's not just admired. It's to be sung. It's to take flight in your life. So with compassion, think about this moment being here, this moment of your water inseparable with ice, just out of reach. And have pure motivation thinking, well, I'll listen, I'll learn, I will use my life for the benefit of all beings. Not just your children, not just your mother, but for all of them. There's not really a difference amongst us. We all have the same problem. It just manifests in different ways. But we all have the same problem. There's a perfection and we don't see it. Like a dreamer caught in a dream, unable to wake up. No more true than that, but how helpless. So that's the kind of person who comes here and listens to the teachings, is somebody who's saying, I know I set the alarm clock, trying to wake up. This is your life. You don't want to waste it. So then that's a matter of, what does this entail? I apologize, I don't speak Portuguese. You shouldn't be fooled by me, though. I do listen quite well in Portuguese, so... Então, agora no final, Lama pediu desculpa por não falar português, mas não se enganem, ela entende muito bem o que a gente fala em português. Ela disse que está muito contente de receber todos aqui no Templo Odsal Ling. Esse que foi um lugar, um espaço estabelecido por Chagdud Tulku Rinpoche uns bons anos atrás. E nós ainda apreciamos e desfrutamos das bênçãos desse ambiente, desse lugar estabelecido por ele. Lá no começo... He named this place Odsal Ling because that translates to place of clear light. Ele nomeou o templo de Odsal Ling porque Odsal significa clara luz. E então aqui no templo da clara luz, que antes era chamado também de refúgio, as pessoas simplesmente chamavam de refúgio, que é um nome bastante adorável para se designar esse lugar de segurança e de bem-estar. Era essa a intenção desse lugar. E, na verdade, demonstra uma segurança e um bem-estar maior do que a gente pode imaginar num primeiro momento, porque não se refere somente a esse lugar, não se refere somente ao ambiente, mas no mundo como um todo, a partir de uma nova perspectiva. É esse lugar onde nós podemos começar a entender um pouco melhor sobre a perfeição, porque é a isso que os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres estão levando a nossa atenção vez após vez, levando a nossa atenção para o fato de que existe uma perfeição maior, digamos assim, do que a gente costumeiramente costuma perceber. E essa perfeição não se refere somente a esse lugar, não se refere somente ao ambiente ou ao nosso mundo, mas se refere também a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa fala, à nossa mente. Essa perfeição que permeia tudo. Nós somos dotados dessa perfeição e dotados de qualidades que advêm da nossa própria natureza perfeita. No entanto, a gente não costuma
perceber que essas qualidades estão ali, que nós temos essas qualidades. É como se o gelo não soubesse que é água. Será que o gelo sabe que é água? Essa é mais ou menos a nossa situação aqui. E E desse mesmo modo, então, os grandes mestres de quem nós nos beneficiamos tanto, eles nos dizem, vez após vez, o tempo todo, existe uma perfeição. E quando a gente ouve falar em perfeição, essa é uma ideia que a gente gosta, que nos parece agradável, mas na verdade a perfeição ela está para além das ideias, porque as ideias não são a perfeição, elas não são perfeitas. As ideias elas vêm e vão. As nossas emoções vêm e vão, as nossas expectativas, as nossas esperanças e medos, tudo isso vem e vai. Elas são no máximo cíclicas, podem ir e depois de um tempo voltar e etc., ou se transformar em alguma outra coisa, mas elas não são exatamente a perfeição. E ainda assim a gente está o tempo todo preocupado, distraído e não consciente dessa água de perfeição que agora está funcionando num estado sólido, num estado bruto, num estado congelado. Realmente difícil de lidar com essa forma de gelo, que é o que parece que a gente tem agora. Enquanto que a natureza disso, a natureza da nossa experiência, de tudo que nos rodeia, de nós mesmos, a natureza dessa água de perfeição, ela não é sólida, ela não é bruta, ela não é difícil, ela não é nem de perto, nem um pouco, nem um pouco próxima da forma como a gente experiencia agora as coisas, da forma como nós experienciamos essa nossa vida congelada por esperanças e medos, por expectativas, por desapontamentos, por ignorância, por apego, por aversão, por inveja, por orgulho. Nós temos uma novela de gelo imensa da nossa vida, esse imenso castelo de gelo que nós construímos para nós mesmos. E se a gente for parar para pensar nesse nosso estado congelado que a gente tem ao nosso redor o tempo todo, isso nem mesmo é digno de muita reclamação, porque se a gente for olhar por outra perspectiva, essa nossa situação, por mais difícil que seja, ela nem se compara com a dificuldade do estado congelado dos animais, ou dos fantasmas famintos, dos demônios. Até mesmo os deuses, que parecem ter ali uma situação bastante confortável, afortunada e prazerosa, mas toda essa fortuna, prazer e conforto, tudo isso vai abandoná-los um dia também. E o Buda dava a isso o nome de samsara. Samsara é a nossa mente nos enganando o tempo todo em direção a esperanças e medos, a buscar o ganho e evitar a perda, a buscar o elogio e evitar a crítica, a buscar a felicidade. Olha o tamanho que essa história de felicidade ou de busca pela felicidade, o tamanho que isso ocupa dentro da gente. A gente acredita tanto nessa história de felicidade, mas de modo geral, o que a gente quer dizer com felicidade é simplesmente mais gelo, alguma outra forma de gelo. No entanto, no meio disso tudo, a água ainda está ali. A água é a verdadeira natureza de todo esse gelo que nós vemos o tempo todo. E não é que a água está para depois do arco-íris, no fim do arco-íris, ou ao fim de uma longa jornada, ou que vai se transformar em água, alguma coisa assim. Não, essa água já está aqui. Ela já está presente, absolutamente presente, atemporalmente presente. Nós é que não estamos presentes. A gente está tendo todo tipo de esperança, a gente está amedrontado com todo tipo de coisa, fazendo todo tipo de especulação e revisão, querendo alguma coisa o tempo todo temendo perder aquilo que nós já conseguimos. Então, esse é o nosso estado.
E a Lama Tsering compartilha algo da contemplação dela mesma, muito pessoal, que é o fato de que nós não conseguimos nos regozijar com aquilo que a gente tem. A gente não consegue verdadeiramente apreciar o que quer que a gente tenha de bom acontecendo na nossa vida. E isso é algo extremamente triste, porque do mesmo tamanho da sua tristeza, do mesmo tamanho da tristeza que você vai experimentar quando você perdeu o que você tem agora, é o tamanho da alegria que você deveria ter agora enquanto você tem. É diretamente proporcional, é do mesmo tamanho. E aqui a gente pode ver o quanto que nós não apreciamos suficientemente o nosso mundo e as coisas que nós temos. E do tamanho que deveria ser essa alegria, essa apreciação, é o tamanho do sofrimento quando a tragédia de perder isso acontecer com a gente. E o que é realmente terrível aqui não é a perda, ou o fato de que nós vamos perder tudo o que nós temos. É principalmente o fato de nós não estarmos apreciando agora enquanto nós temos o que temos. E isso sem falar no fato de que mais do que simplesmente apreciar a nossa atual situação, o que a gente já deveria fazer, mas mais do que isso, o fato de que a gente tem uma possibilidade de estarmos realmente livres e completos, de atingir um bem-estar realmente invulnerável e absoluto. Porque perder as coisas comuns da nossa vida, o nosso entendimento comum, na verdade, não é perder tanta coisa assim, porque tudo isso é impermanente. E mais do que nos regozijar e nos contentarmos com o que nós já temos, é sermos capazes de realizar o mundo na perfeição que é inerente a ele, realizar a perfeição inerente a tudo, ao nosso ambiente, a nós mesmos, ao nosso corpo, fala e mente. E esse é o tipo de coisa que nem todas as pessoas vão fazer. Se regozijar com a própria vida já é algo relativamente raro, e dedicar a sua vida em realizar essa perfeição é algo mais raro ainda. Nem todas as pessoas vão fazer isso. E aqui a Lama Tsering questiona a gente. Muitos de nós aqui estamos ouvindo esses ensinamentos já há um bom tempo. E o que é que a gente fez com isso? Quais mudanças a gente realmente provocou? Será que a gente está simplesmente olhando a água passar pelo rio, simplesmente observando a nossa própria vida se escoar? A Lama Tsering disse que tem alguma canção que fala alguma coisa desse tipo. Será que a gente está sendo esse tipo de pessoa que nem mesmo está se engajando de fato no caminho espiritual? Será que a gente está aqui ouvindo, apreciando e somente aspirando um dia realmente praticar, ansiando ou fingindo praticar? Será que a gente está realmente se engajando no caminho de realizar a perfeição inerente a tudo e a nós mesmos? Será que a gente está realmente se engajando no processo de realizar uma verdade absoluta, não dividida? Porque isso é algo que pode ser feito. Essa é uma possibilidade que está aberta para nós, que está diante de nós, que pode ser realmente realizado. Manter as coisas do nosso mundo, as coisas impermanentes do nosso mundo, isso é algo que não pode ser feito. Apreciar o que quer que esteja acontecendo na nossa vida, entender que não é tão ruim assim, isso é algo que pode ser feito. Na verdade, talvez isso é tudo que a gente tem agora. Mas mais do que isso, nós podemos realizar essa perfeição inerente a tudo. E o fato é que a gente pode estar apreciando a nossa vida ou não. Essa é, de certo modo, uma escolha que a gente faz. Mas, de modo geral, a gente acaba pendendo para essa tendência desesperada de esperanças e medos, tentando obter mais e tentando evitar perdas. E é considerando tudo isso, considerando essa nossa situação de agora, que o Buda ensinou, para que a gente pudesse entender o que é que precisa ser consertado aqui, o que é que precisa ser compreendido, para que a gente possa, então,
obter o resultado desse processo de atingir a água, de atingir a nossa verdadeira natureza, em vez de continuarmos presos, cativos em meio a um mundo de gelo. E o fato é que, diante desse processo, diante desse concerto que precisa ser realizado, a gente tem um tempo limitado para isso. A gente não tem todo o tempo do mundo na nossa vida humana, no nosso corpo humano. Esse corpo humano é algo como uma joia, algo extremamente precioso que nós temos agora, mas ele não pode ser mantido. Como nada nesse nosso mundo pode ser mantido exatamente como é. Nada, absolutamente nada vai permanecer exatamente o mesmo. Então, não importa o quão rico você seja, ou o carro extremamente bonito que você tem, ou as suas crianças adoráveis, ou os seus parceiros, os seus amigos, não importa qual seja a sua história. Tudo nessa história vai mudar, nada pode ser mantido. Então, nem mesmo parte dessa história pode ser mantida, nenhuma partezinha, por menor que seja. Mas usar essa vida para a realização de algo maior, para a realização da nossa verdadeira natureza, isso sim é possível. E é exatamente isso que os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres estão apontando para nós. Essa vida ela é impermanente, ela tem um termo final, mas ela é útil, ela pode ser muito bem utilizada. E você pode, através desse corpo humano que você tem agora, fazer a diferença não só para você mesmo, mas para todos conectados a você. Essa é uma das possibilidades que o nosso corpo humano nos dá e que a gente passa a compreender melhor através dos ensinamentos. Através desse corpo humano, nós podemos ouvir, contemplar e realizar os ensinamentos. Nós podemos, se tivermos o caráter necessário para isso, nos aplicar nesses métodos de acúmulo de mérito e sabedoria e atingir, então, a realização. E essa é a vida para a gente fazer isso. Essa é a melhor vida que nós temos para fazer isso. E se nós vamos ou não fazer, depende de nós. É uma escolha que precisa ser feita aqui. Na verdade, de certo modo, é algo que depende de nós, mas que também depende do nosso karma. Porque, olha, tudo que o nosso karma nos engana a pensar, todos os equívocos aos quais o nosso karma nos direciona. O equívoco de pensar que você precisa de mais, ou o equívoco de pensar que você é uma vítima, ou de pensar que as coisas que não têm importância, de pensar que os fenômenos impermanentes vão ser mantidos, que eles não vêm e vão o tempo todo. Porque o fato é que tudo nesse nosso mundo e na nossa vida está mudando o tempo todo, é impermanente, não pode ser mantido. Mas olha o quanto a gente se agarra a isso, tentando manter as coisas. Olha o quanto a gente fica emperrado tentando manter as coisas como estão. Isso é também o karma. É o karma também que nos leva a pensar dessa forma. Então, o caminho espiritual ele precisa ter alguns elementos presentes. O primeiro deles é entender a importância ou a força desse karma. Entender que nós estamos sob a influência de uma certa história agora, mas essa história não é completamente determinante na nossa vida. Essa história pode ser ajustada, essa história ela é editável, digamos assim. Você é coautor em certo nível dessa história. E mais do que isso, o karma, ou essa nossa história kármica, nem é realmente verdadeiro. Ele não é verdadeiro, mas acontece. O karma acontece. É assim que é essa a natureza do karma. Ele não é completamente verdadeiro, mas ele acontece. Nós experimentamos ele. Karma acontece. Talvez essa seja uma boa frase para uma camiseta ou algo assim.
o karma acontece e ele se exaure, ele passa mais cedo ou mais tarde. Então nós precisamos, em primeiro lugar, entender o karma, entender a influência do karma na nossa vida, para que a gente possa manejar um pouco melhor o que esse karma faz com a gente, o que esse karma apresenta para a gente. E mais do que isso, então, utilizar a nossa vida no melhor da nossa habilidade para realizar aquilo que está além do karma. E perceber que esse é um problema que se aplica não só a nós, não só a mim e a vocês, mas para todos os seres sem qualquer tipo de exceção. Então, compreendendo isso, compreendendo que esse é um problema universal, se você tiver compaixão, você não vai deixar o tempo passar. Você não vai deixar os dias, semanas, meses e anos passarem. Você vai realmente utilizar esse tempo para encontrar uma solução. Porque uma vez que o seu tempo nessa vida, nesse corpo humano se acabar, aí não tem mais discussão, não tem mais nenhum argumento, não tem como adiar o momento da sua morte, não tem como fazer nenhum tipo de barganha diante da morte, por mais que a gente goste de pensar nessa possibilidade, não tem. E no dia, então, que você morrer, você precisa estar preparado. Porque se você não realizar a verdadeira natureza do seu ser nessa vida, a morte é o melhor momento para isso ser realizado. Mas a morte não é um momento fácil, a gente precisa estar preparado. A morte, ela é difícil, ela é assustadora. É um momento em que o chão sob os nossos pés está caindo. E a gente precisa, então, estar mais do que preparados. Algumas vezes perguntaram para o Chagdud Tulku Rinpoche, Rinpoche, qual é o propósito da vida? E o Rinpoche sempre respondia, o propósito desta vida é nos prepararmos para a morte. E será que é isso que a gente está fazendo com a nossa vida? Será que nós estamos dia após dia nos preparando para a morte? Essa deve ser uma das perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos. Fazer para nós mesmos essas perguntas boas e difíceis e demandar de nós mesmos uma resposta sincera e honesta. Porque essa é a vida para a gente realizar isso. É claro, haverão outras vidas para além dessa, mas muito provavelmente elas não serão tão favoráveis à realização desse objetivo como essa vida de agora. Então, em vez de viver a nossa vida de qualquer modo, olhando a água passar pelo rio, em vez de ter um arrependimento futuro por não ter feito nada agora, nós adotamos a compaixão. Nós adotamos a compaixão que é a raiz do caminho espiritual, ela que nos mostra o caminho a ser trilhado. E essa compaixão, a Lama disse que ela é algo quase tátil, quase dá para tocar. A gente consegue perceber isso talvez com os nossos filhos. Você consegue perceber essa compaixão. E a gente deve parar para pensar que os outros, até mesmo os seus filhos, são essa água, são essa natureza de perfeição, mas que agora estão congelados. E o que é que você está dando para eles? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Você está dando a eles a sabedoria? Você está dando a eles a verdadeira natureza deles mesmos e de todas as coisas? Você está ensinando eles a realmente como lidarem com a vida? Ou você está dando para eles somente coisas? Ou talvez menos ainda do que coisas, dando para eles somente problemas? Então, a compaixão é o nosso norte aqui, para aqueles que estão próximos a nós e para todos os seres, até mesmo aqueles distantes. Mas a gente começa se questionando com aqueles que a gente vê de forma mais imediata. O que é que vai acontecer com a minha mãe? O que é que vai acontecer com os meus filhos, com os meus amigos? A gente não percebe o quanto que a gente lava as mãos dessa responsabilidade que nós temos para com aqueles que estão próximos de nós. A gente basicamente vive a nossa vida fazendo compras. Basta a gente observar, você vai no shopping comprar um presente para alguém e você acaba comprando alguma coisa para você mesmo. Você percebe isso só quando você chega em casa, talvez.
Então, tudo volta, vez após vez, na nossa experiência, para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios desejos, para esse lugar vazio que a gente está tentando preencher com alguma coisa, de alguma forma, o tempo todo. E a gente se esquece dessa natureza de perfeição que permeia a nós e a todos os seres. Mas os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres são aqueles que nunca se esquecem disso e que nunca se esquecem de nós. Por isso que eles estão cantando para a gente, vez após vez, de novo e de novo e de novo, essa mesma canção da realização. E quando é que a gente vai começar a cantar junto essa canção da realização? Porque o caminho espiritual, ele é essa música, mas não é uma música para ser simplesmente ouvida ou admirada, é uma música para se cantar junto também. E então, com tudo isso em mente e com compaixão, que a gente pensa sobre esse exato momento aqui. Nesse exato momento, nós somos a água, essa natureza de perfeição inseparável do gelo que se apresenta agora e que faz essa água parecer fora de alcance. Mas com a nossa motivação pura, então, nós pensamos, ok, eu estou no meio dessa situação, desse problema, que é um problema de todos os outros, mas para beneficiar a mim e a todos os seres, eu vou, então, ouvir os ensinamentos. Eu vou aprender através desses ensinamentos e vou utilizar a minha vida como um todo para beneficiar a todos os seres. Não só a mim, não só a minha mãe, não só aos meus filhos, mas para todos os seres sem distinção. Porque o fato inegável é esse, que todos nós temos esse mesmo problema. O problema é exatamente o mesmo. A única coisa que acontece é que ele se manifesta de formas diferentes para as diferentes pessoas. Mas o problema é o mesmo. Existe uma perfeição e nós não vemos ela, nós não realizamos essa perfeição. É como uma pessoa que está dormindo, sonhando, e que está ali preso dentro do próprio sonho, incapaz de despertar, esperando alguém acordar ela, ou esperando o despertador tocar. Então, é com isso em mente que a gente deve gerar essa intenção de não desperdiçar a nossa vida, de saber o que essa vida significa para nós em termos de possibilidades. So, in order to really deal with what this entails, it means you kind of have to adjust the way that you understand the life. Most of us don't really pay attention to the fact that, we entered this world. We were born. We have a starting date. That's an entry into a story. The world was kind of as it is, and we entered this story, entered this family, entered this story. We entered our human body experience, our worldly environment experience. We entered this world utilizing our body and our speech. I mean, we started screaming right in the beginning. Our body, our speech, our mind. Maybe the mind wasn't really, activated very well in the beginning. The body, wow, it's a funny little thing that we entered into this world with. And it didn't stop from that moment. We have been in this story. This story of becoming. That's what we're doing all the time. We're becoming. We're trying to become something. And it's not new. I mean, we don't know that. Our little bodies and our little screaming moments, we don't really know that. This isn't new. This is something we've been doing
lifetime upon lifetime upon lifetime of trying to become something, become, as if we weren't, and so we had to become. And so in this life, we don't even ask, we just try to become. Everything, everything. And when this life is over, nothing here will be keepable. Nothing here will be remembered. Nothing here will make any difference. You won't take a red penny with you. Your name will be forgotten. Your family's names will be forgotten. There's nothing that's going to carry on after you. And we enter into another phase of becoming. And becoming, and becoming, and becoming, and becoming, and becoming. Lifetime after lifetime after lifetime, becoming, trying to become, trying to become. The endless, endless cycles of becoming, never arriving. Just trying to become something. We don't even know what it is. We have an intuition there's something. Something we're supposed to do, something we're supposed to be, something. I mean, there must be something. And this is the distinction between an ordinary human being and an extraordinary human being. An extraordinary human being will look back at what they're doing. Becoming what? Again? And an ordinary human being just keeps trying. And then they die. Birth, sickness, aging, death. That's the track. And as ordinary people, we sort of try to ignore the track. We don't really, we're sort of enjoying, I think of it like a train on a track. We're sort of enjoying the ride, looking out the window, reading a book, maybe we go to the dining car. Or we're having an argument with our husband or our wife, or we're flirting with someone across the aisle, or we're endlessly on our phone. But the train never arrives. It hits a wall. That's what happens. It hits a wall. Doesn't get there. It's a ride, that's for sure. But it doesn't get there. And so our life, and if you think about it honestly, if you're one of these people who will look back and question, you look at your life and you see, oh my goodness, how much of my life is already gone? How many things I thought I was going to get? How many places I went and got home, and now it's just a memory. There's no thing there. Even if you have some souvenir, it's just junk now. You move it into a closet, or you ditch it altogether. It's nothing. It's just a movement of no movement. And so the Buddhas and the Bodhisattvas and the great masters, they talk about this, and they talk about it in sort of brutal fashion, like, everything is impermanent. Sort of straight, just no frills. Everything is impermanent. Your body, your world, your friends, your lovers,
your family, nothing is keepable here. And yet, we're all into the keeping of it, and we're all into the doing of it, and we're all into the having of it, and we're actually into the losing of it dramatically. We're very, entertained, either happily entertained or unhappily entertained, but certainly doing something. Succeeding or failing, but something. Nothing, something. Anything. Come on. Kick into gear. There's got to be something we're going to find here. We're going to keep here. You're not going to find anything to keep here. So, we're misled or maybe misunderstanding. It might not be really a conspiracy. It could just be confusion. And when we got on the train, it says, hits wall. That was the name on the train, hits wall. That's where we're going to, hits wall. But we didn't pay any attention. That must be, something. It's just silly. I wonder who else has been to hits wall before. And we get on the train. And we think that what's happening is we're going to get somewhere. So then there's the person who looks at the thing and gets pushed on the train. And they're thinking, oh my God, this is going to hits wall. And is looking out the windows, is talking to the conductor. Excuse me, what do you mean hits wall? What are you talking about, hits wall? Where is that? Show me the map. I want to see the map. The train has started to go. Some of us are here kicking and screaming. We know this train is not going to work. We knew it young. We might forget if we see a pretty girl or a pretty boy. We might forget that we know this is a train we should not be on. Sometimes all it is just an interesting book, a magazine cover, and we're lost. We're lost into the ride. So Rinpoche, he said, the purpose of life is to prepare to die. Hits wall. But if you're not going to do that, at least enjoy the ride. This is a lovely train. You are in a good seat. There is a cute boy or girl there. It is an interesting magazine. It's fun. Go ahead, at least enjoy the ride, because this is your portion, this life. It won't last. It's not going to get you anywhere. But if you are a little bit more aware than the crowd that just gets on the train, then at least those moments before it hits wall gives you a chance to wake up. Because this life is only as true as a dream is true. Only as true as a mirage is true. Only as true as the surface of a lake reflecting the nighttime full autumn moon. It's only as true as you are experiencing it to be true. There is more truth than this. And yet we are not experiencing that. So understanding, okay, this is my story. I'm on a train. This train hits wall, is going to hit wall, and there's things here that are fascinating and fun, but the most important thing is to wake up from this. Because hits wall every time.
And that is the compassion of the Buddha. Wake up, baby. You're dreaming, baby. Wake up. But the dream is so compelling, the karma is so fitting, the body is so sensitive and erotic and sleepy. We have so many reasons why we don't wake up. Habit patterns, karma, this sense of division, like I'm in my train, I'm in this world. It feels so full of significance, when what it really is an illusion happening. And it's compelling, this illusion. Wow. We feel so good about it. We feel so bad about it. We feel so much. We think feeling is true. We're so happy about it. We're so unhappy about it. Look how much you complain. Just yesterday, think about it. Just yesterday, how many complaints in one day? How many disappointments in one day? How many anxieties in one day? How many disturbances, how many hopes and fears in one day? You probably can't even count them. Because we're not looking back. We're not listening, first of all, to the teachers, the teachings, to the Buddhas, to the Dharma, to the Sangha. We're not listening. Okay. You are in this train and you do have this you're going to hit wall. But you have from now until then to wake up. Don't you think that would be important to understand? You have from now until then to wake up? But instead, what are we doing? Mostly we're doing false contentment. And need. And disappointment. We're always a little bit disgruntled, if not outright angry, that we can't have what we want. Not that we want to wake up. We want the pretty boy or the pretty girl. We want the magazine somebody else is reading. So when we face, like aware, we face, all right, I have a problem. I have a problem. Birth, sickness, aging, and death. I have a problem. It's not that it's me alone, of course. This is the problem everybody has, but they're not dealing with it. But I have this problem. I need to deal with this. What am I going to do? Well, you need to learn what to do. You need to understand how the train works. You need to understand how the dreaming works. If you're going to wake up, you have to understand how it works. And then you have to take the responsibility of changing your own mind, because your mind is making this dream. Nobody else's mind is making your dream. There's no big creator out there making your dream. You don't get to pass off the responsibility for exactly where you are, and what you do belongs to you and will be your endless becoming, positive, negative, or neutral. Exactly how you are is what you become. And it's amazing, but nobody really tells us that.
I mean, I don't remember being told that as a kid. Awful teenager, could have used a little bit of some wisdom input. Not that I would have listened. I would have found another way to argue with that. But the idea that it doesn't have to be this way, but it will be this way. Lacking awareness, lacking attention, lacking compassion to understand, okay, I've got to wake up. This is not going anywhere good. And how do I do that? That turns you to the teachings and the teacher. Because up until then, you're very distracted. I mean, even once you know, you're very habitually distracted. So the teacher, the teaching, you have to listen, you have to think about it, and you have a timeline. How long before you arrive in Hitswal? That's your timeline. And you don't know how long that is. So this is where we kind of understand that the Buddhist teaching is not a teaching of avoidance or running away. It's not a teaching of believing you can just turn it all good and make it all nice. It's a teaching of waking up. And most of us don't know we're sleeping. It's why it's a teaching of compassion. Because you could just be awake. You could wake up. You could realize the true nature of your own mind. And yet, we're just in these endless cycles of futile and suffering becoming. And that's not, the story is very hard personally, but think how hard this story is multiplied by every I-bound being. Every one of them arrives at endless becoming. I think myself, up until that moment where you realize that this isn't about you, really, it never works. Because the selfishness is so compelling. The selfishness is so easily distracted. We're just like a cat with a toy, a bauble. We just can't help but hit it and play with it. And so only when you really truly understand the tragedy of unenlightened being, the endless loss and disappointment and pain of not knowing the truth, the endless suffering, then we have enough power with compassion to actually apply ourselves to the task beyond self. Então, para que a gente possa lidar com o que significa essa nova compreensão sobre a nossa própria história, na qual nós estamos agora, isso significa que a gente precisa ajustar a forma como nós entendemos a própria vida.
nós não prestamos muita atenção. A gente acha que a gente simplesmente entrou nesse mundo, esse mundo já estava acontecendo e aí a gente nasceu. Aí esse mundo teve um dia de início para nós, o dia da nossa vida nesse mundo. O mundo já estava ali e a gente simplesmente entrou nessa história, um novo personagem, digamos assim. E aí dentro disso a gente tem os nossos pais, a nossa família e etc. A gente entrou nesse mundo usando o nosso corpo, a nossa fala, a nossa mente, desde o primeiro momento já gritando, já em desespero. A nossa mente ali, enquanto bebês, talvez não estivesse muito bem formada ou ativa ainda. E o nosso corpo, essa coisinha pequenininha ali, meio esquisita e desengonçada, estava ali. É assim que a gente acha que a gente entrou nesse mundo. E desde esse momento, nada permaneceu o mesmo. Nada nessa história permaneceu como era antes. O tempo todo, tudo mudou a partir desse dia. Isso é o que a gente consegue facilmente observar. Nós estamos numa história do vir a ser. A gente está o tempo todo tentando nos transformar em algo, tentando nos tornar algo. Isso não é algo novo para nós. Vida após vida após vida, a gente está o tempo todo nos tornando algo diferente, tentando ser alguém, tentando nos tornar algo como se a gente não fosse coisa alguma. O tempo todo a gente tenta se tornar algo diferente. E o fato é que quando essa vida acaba, nada disso que a gente se tornou, deixou de se tornar, nada disso é mantido, nada disso é sequer lembrado, nada disso, de todas essas coisas que você se esforçou tanto para se tornar ou para obter, nada disso faz muita diferença, porque a gente não consegue levar nenhum centavo com a gente, depois da nossa morte. Até mesmo o nosso nome, depois de alguns anos, vai ser esquecido. Até mesmo o seu sobrenome, o legado da sua família como um todo. Nem mesmo isso vai restar. Até mesmo isso vai ser esquecido. Não tem nada que permaneça aqui para depois de você como um legado ou qualquer coisa assim. Nem mesmo isso existe. E o que acontece é simplesmente uma nova fase de se tornar algo mais uma vez. Se tornar algo e depois se tornar algo e depois se tornar algo. Vida após vida, tentando ser alguma coisa, tentando se tornar alguma coisa. E é isso que a gente chama de infindável ciclo do vir a ser. A gente está tentando vir a ser, a gente está tentando se tornar alguma coisa o tempo todo, infindavelmente, sem nunca chegar, de fato, a lugar algum. A gente está simplesmente tentando se tornar. A gente nem mesmo sabe o que é que a gente quer de fato se tornar. A gente nem mesmo sabe exatamente aonde é que a gente está querendo chegar. Mas a gente intui que tem alguma coisa lá na frente que a gente precisa se tornar, o que a gente precisa obter. E essa é a diferença entre um ser humano comum e um ser humano extraordinário. O ser humano extraordinário, ele vai parar um pouco e pensar, peraí, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando me tornar o quê? Eu estou tentando me tornar o quê de novo? Por que eu estou fazendo isso mais uma vez, infindavelmente tentando me tornar algo? Enquanto que o ser humano comum ou ordinário vai simplesmente continuar tentando até ele morrer. E depois da morte, uma nova história continua e ele continua tentando mais uma vez. É preso nessa armadilha, então, de nascimento, envelhecimento, doença e morte. E como pessoas comuns, pessoas ordinárias que não param e se perguntam o que é que está acontecendo nessa história toda, a gente tenta ignorar essas armadilhas do nascimento, envelhecimento, doença e morte, porque elas estão meio que mostrando para a gente qual é a realidade da nossa história. É como alguém que está num trem.
está ali tentando apreciar a viagem, talvez olhando a paisagem pela janela, ou lendo um livro, ou pensando em qual lanche que você vai escolher dos serviços do trem, ou talvez esteja numa discussão com seu esposo ou esposa, ou flertando com a pessoa que está na poltrona à frente de você, ou simplesmente passando o tempo todo no telefone. Mas esse trem, ele nunca chega a lugar algum. Esse trem vai se chocar contra uma parede. É essa a direção desse trem. Esse trem certamente é uma viagem, mas ele não chega a lugar algum. Ele vai se chocar contra uma parede. E então, na nossa vida, se nós pararmos realmente para pensar honestamente, poucas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Se você for uma delas, você vai estar se perguntando, então, quanto tempo dessa minha viagem nesse trem que vai se chocar contra uma parede, quanto tempo já se passou? Quantas coisas que eram completamente cruciais e importantes no passado, agora são simplesmente uma memória. E as coisas que parecem ser importantes agora, no futuro, vão ser somente uma memória. Quantas coisas que eram preciosas para mim, ou talvez um souvenir de algo muito legal, agora é simplesmente tralha, simplesmente lixo. Agora já não tem importância mais alguma. É simplesmente um movimento do não movimento, porque nunca chega a lugar algum. E os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres, eles falam exatamente sobre isso. E eles são meio brutais, eles falam de forma muito direta e sem qualquer tipo de firula. Tudo é impermanente. O seu corpo é impermanente, o seu mundo é impermanente, os seus amores, os seus amigos, nada disso pode ser mantido. Mas olha o quanto a gente está engajado e colocando energia nessa atividade de tentar manter, ou nessa atividade de tentar ter as coisas. E até mesmo no perder das coisas a gente está muito engajado. Olha o tanto de drama que a gente cria em cima das coisas que a gente perde. A gente gosta mesmo é do drama, não importa se a gente está ganhando ou perdendo. O que importa é que a gente esteja bem entretido. O que importa é que o drama seja bom, digamos assim, seja interessante. A gente sempre quer alguma coisa, a gente sempre acha que a gente vai encontrar alguma coisa, nem que seja uma tragédia, mas alguma coisa a gente precisa encontrar aqui, a gente precisa se entreter com alguma coisa, sem perceber que tudo isso é impermanente e não vai chegar a lugar algum, que esse é um trem que não vai chegar a lugar algum, que não tem nada para ser realmente encontrado e mantido em qualquer lugar aqui. E é desse modo, então, que nós estamos profundamente equivocados, com um entendimento distorcido. Isso não é nenhum tipo de teoria da conspiração na qual nós embarcamos. É simplesmente a confusão de acreditar que tem algo verdadeiramente algo que verdadeiramente vai se manter aqui. E, na verdade, esse nosso trem é como se tivesse escrito uma placa nele, ali um letreiro no trem quando ele está chegando, e está escrito ali, vai se chocar contra a parede, ou está escrito ali, destino, parede. Mas a gente não presta muita atenção nisso. A gente simplesmente entra nesse trem vez após vez, mesmo sabendo que o destino é parede. A gente acha ainda, acredita cegamente que a gente vai encontrar alguma coisa nesse trem, que a gente vai chegar em algum lugar através disso. E se você é um do tipo de pessoa que não queria entrar nesse trem, que percebeu que esse trem estava indo para a parede, não queria entrar, alguém te empurrou para dentro desse trem e você, uau, mas esse trem vai para a parede, alguém tem que fazer alguma coisa, e você vai e tenta falar com o motorista ou o maquinista, você quer ver o mapa para saber quando é que vai se chocar contra a parede, você sabe que isso não vai funcionar, mas ainda assim... You're trying all the windows. Você está tentando abrir as janelas, tentando fazer alguma coisa, mas ainda assim... Sort of, I think of it a little bit like, an adventure movie. The speeding train, you've got to, I'm very dramatic. Lama Tsering, imagina isso como realmente aqueles filmes de aventura e etc. Né? Tom Cruise. O Tom Cruise ali se esgueirando entre os vagões, talvez.
E mesmo que você seja esse tipo de pessoa que percebe que tem algo de errado, talvez nós todos fomos esse tipo de pessoa, a gente era o bebê gritando que talvez não queria estar aqui. Mas ainda assim, no meio desse trem, talvez você se esqueça, talvez você olhe para o lado e tenha uma garota bonita, ou um garoto bonito, e aí pronto, você se perdeu. E aí você se esquece que esse é um trem no qual você não deveria estar. Ou I mean, did he even think about the other people on the train? Did Tom Cruise even think of them? Lama Tsering fica se perguntando, será que ele pensava sobre as outras pessoas no trem? Será que o Tom Cruise estava preocupado com todo o restante das pessoas que estavam nesse trem? E então, é por isso, considerando essa nossa história do trem no qual nós embarcamos sem saber e nos distraímos ao longo disso, é por isso que o Rinpoche dizia que o propósito dessa vida é nos prepararmos para a morte, porque o destino desse trem é a parede. Essa é a nossa destinação final nesse trem. E, é claro, no meio desse trem, a nossa história não é tão ruim assim. Pode ter uma vida adorável, você tem um bom assento, poderia ser uma situação muito pior, tem um garoto bonito logo ali na frente, ou uma garota interessante, tá, é divertido. Então, se você não vai fazer nada a respeito do fato de que esse trem está indo para uma parede, pelo menos aprecie o tempo que você tem nesse trem, porque é sim um trem adorável, por mais que o destino It's seja not trágico. exactly, completely a free ride. Okay? On that train, whatever you do, positive, negative, or neutral, produces the next train. So if you're being a real mala sem alça on that train, the next train is much worse. If you're sweet, kind, loving, helpful, supportive, tender, serving, you're loving, the next train could be better even than this one. All trains go to Hit's wall. But the ride can be different depending on how you manage to act on the train. And then there is waking up. E não é que a gente tenha um passe livre para agir de qualquer modo nesse trem, não é exatamente assim. Porque tudo que a gente faz, seja positivo, negativo ou neutro, vai produzir a nossa experiência do próximo trem, quando esse se chocar contra uma parede. Então, se dentro dessa viagem, desse trem de agora, você é um mala sem alça, o seu próximo trem vai ser muito mais difícil, a sua próxima viagem vai ser mais difícil. Enquanto que se você é uma pessoa adorável, que tenta ajudar os outros, dar suporte para os outros, fazer atos de serviço para os outros, ser gentil, o seu próximo trem pode ser ainda melhor do que esse. Todos os trens vão se chocar contra a parede, esse é o destino de todos eles. Mas cada viagem pode ser diferente dependendo de como você age agora. E é claro, para além de tudo isso, existe a possibilidade de simplesmente despertar desse trem ilusório. E então essa viagem desse trem não vai durar, não vai chegar a lugar algum, mas se você for o tipo de pessoa que está um pouco mais consciente do que todo o restante da multidão dentro desse trem, então pelo menos nesses momentos que você tem de agora até o trem se chocar contra a parede, você tem uma chance de despertar, você tem uma chance de pôr um fim nessa história terrível. Porque essa nossa vida de agora, ela é somente tão verdadeira quanto um sonho, ou tão verdadeira quanto uma miragem, tão verdadeira quanto o reflexo da lua na superfície de um lago. A lua não está dentro de um lago. É tão verdadeiro quanto nós experienciamos isso ser verdadeiro. E existe uma verdade maior do que isso, e é isso que nós não compreendemos, é essa natureza de perfeição que nós não compreendemos.
Então, se você for o tipo de pessoa que percebe que tem algo de errado com essa história de estar em um trem que vai em direção à parede, você deve pensar algo do tipo: ok, eu estou num trem que vai contra a parede, ok, a situação poderia ser pior, aqui dentro do trem é relativamente agradável, mas o mais importante é o despertar dessa situação. Porque o trem ele vai contra a parede vez após vez. Depois desse trem tem outro trem e depois outro trem sem nunca chegar a lugar algum. E é aqui que mora a compaixão dos Budas, essa intenção de nos ajudar a despertar, a dizer para nós: vocês precisam despertar. No entanto, agora a gente está muito engajado com as atividades dentro desse trem. O nosso corpo ele é meio que sensível demais, ele tem sono demais, ou é erótico demais. A gente meio que não quer despertar. Ou é muito difícil para nós despertar em meio a tanto karma, a tantos hábitos, a uma sensação tão forte de divisão, uma sensação tão forte de que eu, separado desse trem, estou dentro desse trem que é diferente de mim. Tudo isso parece muito concreto, muito real e muito cheio de significado. E é por isso que a ilusão toda acontece, é por isso que a ilusão é tão dominante sobre nós e é difícil romper o véu dessa ilusão, porque a gente sente muito o tempo todo, e a gente sente que o que a gente sente é verdadeiro, é real, é concreto. E olha o quanto que a gente reclama sobre tudo o que acontece na nossa vida. Em um único dia, quantas vezes você se sentiu perturbado? Quantas vezes você reclamou de alguma coisa? Quantas vezes você gerou uma esperança ou um medo sobre qualquer coisa que seja? Em um único dia, provavelmente você viveu isso mais vezes do que você consegue contar. Então a gente está sensível demais, acreditando demais com essa sensação de divisão e com a sensação de que esse trem é verdadeiro e está indo para algum lugar de verdade. Nós não estamos realmente parando para olhar para a nossa própria mente. E é por isso, então, que para solucionar esse problema, em primeiro lugar, nós precisamos ouvir de fato o que os Budas, os Bodhisattvas, os grandes mestres estão nos dizendo, o que o professor está nos dizendo, o que a Sangha está mostrando para nós. E que o que os Budas nos dizem é: ok, você está dentro de um trem cujo destino é a parede, mas você tem, de agora até o momento em que isso aconteça, até você encontrar a parede, você tem a opção de despertar dessa situação. Em vez disso, o que é que a gente está fazendo? Na maior parte do tempo a gente está ocupado com um falso contentamento, ou ocupado com as nossas próprias necessidades, as nossas próprias desesperanças e desapontamentos, ou a gente está simplesmente arrasado por não conseguir aquilo que a gente quer, ou raivoso por não conseguir aquilo que a gente queria, ou a gente está simplesmente desejando aquele garoto ou garota bonita, ou desejando a revista que a outra pessoa do seu lado está lendo. Então, a gente precisa ser capaz de dar um passo atrás e olhar para o que está realmente acontecendo, perceber, ok, eu tenho esse problema, eu estou no meio desse trem, esse trem de nascimento, envelhecimento, doença e morte, e eu não estou sozinho aqui, é claro. Tem todas essas outras pessoas que estão na mesma situação que eu. Eu tenho esse problema, os outros não estão nem se questionando sobre esse problema, pelo menos têm alguma consciência sobre isso, mas o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou realmente fazendo para encontrar uma solução para isso? Eu preciso aprender, em primeiro lugar, o que fazer. Nós precisamos, primeiro, entender como é que esse trem funciona, como é que esse sonho funciona. E mais do que isso, tomar responsabilidade. Tomar para nós a responsabilidade de mudar a nossa própria mente.
porque é a nossa mente que está criando tudo isso. Não é uma outra pessoa qualquer, não é um grande criador no céu que está criando toda essa nossa história e definindo para onde é que cada trem vai. Não é nada disso. Nós não podemos passar para frente ou jogar a bola da nossa responsabilidade para outra pessoa, porque essa responsabilidade é nossa. Esse é o nosso infindável vir a ser, de acordo com o que a gente faz agora, de acordo com as nossas ações, sejam elas positivas, negativas ou neutras, nós vamos experimentar uma próxima história no futuro. E esse é o tipo de coisa que ninguém diz, de fato, para a gente. A Lama Tsering disse que ela mesma gostaria de ter recebido essa informação um pouco antes, talvez na adolescência dela, né? Teria evitado alguns problemas. Talvez ela ia argumentar contra e não ia ouvir de fato, mas esse é o tipo de informação que nós precisamos. Porque E principalmente ter a consciência de que não precisa ser dessa forma. Nós não precisamos embarcar em trem após trem após trem. Mas isso é o que vai acontecer se nós não tivermos um pouco mais de consciência, compaixão e um pouco mais de atenção para o que é realmente a nossa situação agora. E perceber, de fato, ok, isso não está indo para nenhum lugar bom, essa situação não vai funcionar, o que é que eu preciso fazer? É essa sensação que nos leva para o ensinamento, é isso que nos leva para o professor, esse anseio por aprender a como nós podemos dar uma solução definitiva para isso. No entanto, mesmo que a gente saiba da importância e da urgência disso, nós ainda estamos distraídos demais. Nós ainda temos esse hábito muito forte para a distração. E nós precisamos vencer esse hábito. Nós precisamos vencer esse hábito para sermos capazes de realmente ouvir e nos aplicarmos no caminho de fato. Porque quanto tempo é que a gente realmente tem até esse trem se chocar contra a parede? A gente está no meio de uma linha do tempo finita aqui e a gente nem sabe quando é que ela vai acabar. E E é aqui que a gente entende que os ensinamentos do Buda não são sobre você tentar a todo custo evitar as dificuldades ou fingir que as coisas ruins não estão acontecendo ou tentar fazer tudo ficar bom e agradável e bonito. Não, os ensinamentos do Buda são sobre despertar, são sobre perceber que as coisas não são tão verdadeiras quanto parecem agora e despertar para a verdade absoluta. E a maioria de nós nem sequer sabe que está dormindo, ou se esquece muito fácil que está dormindo. E essa é a razão da compaixão dos Budas, porque são eles que olham para nós sabendo que nós poderíamos estar despertos, que nós poderíamos estar realmente bem, satisfeitos. No entanto, a gente está preso nesse infindável ciclo de futilidades, infindável ciclo de coisas que não vão dar em lugar algum, esse infindável ciclo do vir a ser, do se tornar alguma coisa de novo, sem nunca chegar a lugar algum. E se isso, considerando somente a gente mesmo, individualmente, já é terrível, você multiplique então essa situação por todos os seres, porque todos estão passando por isso. Multiplique por todos os seres atados a um eu. Esse é o tamanho da tragédia aqui. Todos eles nesse infindável ciclo do vir a ser, sem nunca chegar a qualquer lugar. E a Lama Tsering disse que ela pessoalmente acredita realmente que até o momento em que nós percebemos que isso não é sobre nós, não vai funcionar. Porque até a gente perceber que não é sobre nós, o nosso egoísmo, ele ainda está muito determinante na nossa história, ele é muito dominante aqui. É como um gato com um brinquedo qualquer, ou seguindo a luzinha do laser, que ele simplesmente não consegue evitar. Quando nós achamos que ainda é sobre nós mesmos, a gente é como esse gato, a gente não consegue não se distrair. É somente quando nós realmente compreendemos e contemplamos e pensamos sobre a tragédia de todos os seres não iluminados, esse infindável movimento de
perda, de desapontamento e de dor que vem de não conhecer a verdade, esse infindável sofrimento que se abate sobre todos os seres, é somente quando a gente realmente toma consciência disso que nós adquirimos o poder que advém da compaixão. E é a partir daí somente que nós realmente conseguimos nos aplicar nessa tarefa para além de nós mesmos. So it's very important in the moment to be able to liberate your mind from the content of the dreaming, not playing the game of the dreaming. Like if you're dreaming in the night and you win the lottery, you might be very into that in your dream. You might be thinking what you're going to spend your money on, where you're going to travel, what you're going to do, how you're going to manage it, where you're going to dig a hole in the backyard to hide your money so nobody else will know you have it. All of that content is a moot point. All of that content is not actually relevant to the fact that you're dreaming, which is the most important point. Oh, this is a dream. I'm dreaming. Because now we lack that relevant point. We lack understanding what's happening to us. And so we're into the content of the life. It's sort of delicious and lovely for my life anyway. And it's so compelling to be into the content. But that's going to hit the wall because dreams don't last forever. And they're not even true when you're having them. But if you live the life for the content, then you're swept along. And you don't have power to utilize the life to enlightenment because you're swept along by the story of gain and loss. You're swept along by the story of success and failure. You're swept along, compelled to act and react and like and not like. And it's so important. But the true importance is lost because the most important is the wisdom to know, you almost fooled me. Look at that. I bought that one, didn't I? Look what's happening to them. They're all confused and fooled by the seeming truth of phenomena. When that phenomena is impermanent, composite, and vulnerable, that phenomena is not going to last. There's not going to be a successful gain or an unsuccessful loss. It's all unsuccessful. Only thing that will succeed is wisdom. And that wakes you up. That's why the Buddha taught. So that you could wake up. That's why the meditators meditated. Why would they do that? What sense would that make? Where is that going to get them, sitting in a cold cave? What is that going to do? Like, they're not stupid people. So why would they do that? There has to be a good reason to wake up. To wake up before you die. You will wake up when you die, I promise. This dream, all finished. And you're going to go, oh no. This dream, all finished. But how you manage that moment to a really awakening or not is dependent on your capacity. But to wake up in this life, that's the product of a spiritual path. To know in the dream you're dreaming and to be able to help people is based on wisdom
It's not about content or having more. What do you get that's more here? What do you get? And loss? Oh no, I could lose something. Pain, despair. Of course you're going to lose everything. You're going to lose your body. You're going to lose your world. You're going to lose everything. This is not keepable. Fein or no fein, that's all gone. So the difference is using the life as the path to realize wisdom. Using the life to attain the water in my ice cube example. Using the life to wake up from a dream, the Buddha's example. Using the life on the train before you hit the wall to wake up. To bring benefit to whoever would see you or hear you or touch you or remember you, that they could wake up. To be awake, to help them wake. What else are you going to help them do? Have more? Well, that would be nice, but you're busy getting more for you. What makes us unconscious is ego. You have to wake up from ego. That is a spiritual path. And there are many methods depending on you. They're not generic methods. They're specific according to how you sleep is how you wake up. That's why you need a teacher. That's why you need teachings. That's why you can't just read it in a book. I'm so sorry. It would be so nice. You have so many. It would be nice. But it won't work. You need the teacher. You need the teaching. You need the system that fits you. The way you compose dreaming. The way you compose hope and fear. The way you compose delusion in your mind for your mind. And less than that, it's not efficient. So sorry. And you might think, oh, well, I would rather it was like this, or I would rather it was like that. You can do that as much as you want. It's a free world. But the Buddha, the Bodhisattvas and the great masters have shown us the way to be able to tame our own mind, who's making the dream, who's also more than the dream, is your own mind. And while you're captive in your dream, you don't know where is your own mind. What is your own mind? So the spiritual path is such an act of kindness. And what is really happening is that we're using the moments of this life, this dream, this train ride, to purify karma and accumulate merit, like good works. So in case we don't get enough time to really escape this train, then at least the next train gives us the support to be able to escape. But short of that is to wake up now, is to realize in this moment of the dreamer, there is your awake mind. It's not sleeping. It's not dreaming. It's absolute, and it's perfect, and it pervades the totality of reality. And that is the point, not only for you, but for every being, that they could realize their enlightened mind.
Então é importante nesse momento a gente ser capaz de liberar a nossa própria mente do conteúdo desse sonho, da história desse sonho. É como alguém que está ali na sua cama sonhando que ganhou na loteria. E aí a pessoa está completamente preocupada e interessada em saber ou planejar como é que ela vai gastar todo esse dinheiro, ou quem são as pessoas tentando dar um golpe nela, onde é que ela pode esconder esse dinheiro, será que ela vai cavar um buraco no quintal para esconder todo esse dinheiro e etc. Tudo isso é o conteúdo do sonho, mas quando a gente se lembra de que isso é somente um sonho, tudo isso perde a relevância. Diante do fato de que isso é um sonho, todo o conteúdo perde a relevância. O fato mais importante, o ponto mais importante é que você está dormindo e você precisa despertar, você precisa acordar. O conteúdo do sonho realmente não é tão importante assim. Então nos falta esse ponto crucial, esse entendimento crucial de que nós estamos dormindo. Nos falta um entendimento do que é que está realmente acontecendo com a gente. E por falta desse entendimento, a gente fica completamente interessado nos conteúdos e nos pormenores desse sonho, nos pormenores dessa nossa vida de agora, como se fosse realmente importante e relevante. E é claro, a sua vida pode ser deliciosa e adorável, você pode desfrutar dela, é claro, é melhor você desfrutar do que não desfrutar, mas a gente pode acabar muito compelido a se importar demais com o conteúdo e se esquecer do fato de que esse trem vai se chocar contra uma parede. Esse é o fato que a gente nunca deve perder de vista em qualquer coisa que a gente faça. E porque se você viver a sua vida pelo conteúdo desse sonho, pela novela, pela história que estiver se desenrolando aqui na sua vida, você vai acabar sendo completamente tomado por isso. E você vai perder o poder de despertar. Você vai ser completamente tomado pelos ganhos e perdas, ou pelas ideias de sucesso e falhas. Você vai ser o tempo todo tomado por isso, o tempo todo compelido a agir e reagir diante de algo que é muito importante e relevante, mas é só um sonho. Diante do fato de que você está sonhando, nada disso é tão relevante assim. A verdadeira importância aqui acaba sendo perdida. O ponto mais importante é você saber que está dormindo. O ponto mais importante é a sabedoria. O mais importante é, diante de qualquer situação que se apresente na sua vida, você ser capaz de dar um passo atrás na sua própria mente e pensar: ops, isso aqui quase me pegou, eu quase fui enganado por isso. Opa, mais uma vez, eu estava ali quase acreditando. Opa, e você dá um passo atrás. E entender que isso é o que está acontecendo com todo mundo à sua volta. Estão sendo enganados pelos fenômenos aparentemente verdadeiros. Fenômenos que são nada mais do que impermanentes, compostos e vulneráveis, mas que se apresentam como completamente, absolutamente verdadeiros. E isso é enganoso. Então não existe nenhum sucesso nos nossos ganhos e perdas. Tudo isso é, na verdade, insucesso, tudo isso é, na verdade, falha, porque o único sucesso verdadeiro que a gente pode ter aqui é a sabedoria, é despertar, é a sabedoria que nos desperta para a nossa real situação. E é por isso, então, que o Buda ensinou. O Buda ensinou para que a gente pudesse despertar. Ele não ensinou para que a gente pudesse ter um conteúdo da nossa história, da nossa vida mais confortável. Ele ensinou para que a gente possa despertar para a verdade absoluta. E é por isso que os meditadores meditam. É por isso que eles se colocam em tamanha dificuldade de ficar em cavernas frias, escuras. Eles não fazem isso porque eles são bobos ou estúpidos. Eles fazem isso para despertar. São métodos para despertar. E o fato é que a gente vai ter algum tipo de despertar no momento da nossa morte. Quando esse sonho de agora acabar, você vai perceber,
aquilo tudo era um sonho, não era tão verdadeiro assim. Mas como você vai manejar esse momento da morte para obter um despertar firme, um despertar real? Isso depende da sua capacidade, depende das capacidades e qualidades que você cultivou durante esse sonho. E o nosso objetivo principal, na verdade, é despertar dentro dessa vida mesma, nem mesmo esperar o momento da morte para fazer isso. O propósito do nosso caminho é estarmos nesse sonho sabendo que ele é um sonho e a partir desse fato, a partir dessa sabedoria, sermos capazes de ajudar as pessoas à nossa volta. Não ajudar a partir do conteúdo das histórias particulares de cada um, mas ajudar a partir da sabedoria, a partir dessa sabedoria de saber que, que esse é um sonho, que não é tão verdadeiro quanto parece. E é a partir daí, então, que os nossos ganhos passam a não ser tão relevantes assim. As nossas perdas também passam a não ser tão relevantes assim. É claro, a gente vai perder tudo, nosso corpo, nosso mundo, tudo isso vai desvanecer. Mas a diferença aqui é como nós utilizamos a nossa vida. Se nós vamos utilizar a nossa vida pelo conteúdo que vai ser todo perdido, ou se nós vamos utilizar a nossa vida como um caminho em direção à verdade. Utilizar essa vida de gelo para realizar a água, que foi o exemplo da Lama Tsering, ou utilizar esse sonho para percebermos que estamos sonhando e despertarmos, que é o exemplo do Buda, ou o exemplo do trem, utilizar essa viagem desse trem para perceber que esse trem vai se chocar contra uma parede e mudar essa situação, aplicar uma solução aqui. E a partir daí, então, é que nós podemos beneficiar. Quem quer que nos veja, nos ouça, nos toque ou se lembre de nós. Através do nosso exemplo vivo, eles podem se inspirar a despertar. Porque, se não isso, como é que a gente vai ajudar os outros? Você vai ajudar os outros a simplesmente ter mais? Mais de alguma coisa que vai ser perdida, ter mais de alguma coisa no meio desse trem que vai se chocar contra a parede e outro trem vai surgir, etc. Não é tão relevante assim. E o que nos torna inconscientes desse nosso potencial absoluto é o eu. Nós precisamos despertar do eu. É esse que é o propósito do caminho espiritual. E o caminho espiritual não é genérico, não é exatamente igual para todas as pessoas. Os métodos dependem muito de você, são específicos para você. É por isso que você precisa ter no seu caminho espiritual um professor habilidoso. É por isso que você precisa dos ensinamentos e do professor. Porque meramente ler sobre o caminho espiritual num livro não vai funcionar para você. Você precisa do professor, dos ensinamentos e de um sistema que se encaixe perfeitamente a você, da forma como você compõe o seu sonho, da forma como você compõe as suas esperanças e medos, da forma como você construiu a sua delusão. Tem que ser um sistema que se encaixe perfeitamente para desmantelar exatamente a delusão que você criou pela sua mente para a sua própria mente. Qualquer coisa menos do que isso não vai ser eficiente. E é claro, você pode pensar, mas eu gosto mais de tal coisa ou de outra coisa. As suas preferências podem ser um obstáculo especial aqui. E os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres, eles nos mostraram exatamente esse caminho de como domar e treinar a nossa própria mente. Porque é a mente que está criando todo esse sonho, é a mente que está tecendo esse sonho. E então, dentro desse sonho, a gente acaba preso nisso, sem saber que é a nossa própria mente que está criando isso.
E o caminho espiritual, então, é um ato de extrema bondade. Os Budas, os Bodhisattvas e os grandes mestres nos mostram, então, como que nós podemos utilizar essa vida, esse trem ou esse sonho para, em primeiro lugar, acumular karma positivo, para caso a gente não consiga despertar nessa próxima vida, que a gente possa ter uma próxima vida que nos dê o suporte necessário para despertar. Mas é claro, a nossa intenção principal é despertar agora, nesse sonho, nesse exato momento desse sonho, despertar para a nossa mente absoluta. Essa mente que não está sonhando, que é absoluta e perfeita e que permeia a totalidade da realidade. Nesse exato momento, essa mente já está aqui presente. E o ponto é que a gente possa realizar isso, perceber isso, para beneficiar não só a nós mesmos, mas a todos os seres, que todos eles possam realizar a sua mente iluminada. Please dedicate the hour out of the teaching to the enlightenment of all beings. Então, dedicamos o mérito dos ensinamentos para a iluminação de todos os seres. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.